Aqui no Salmo 63, versículo 8, diz assim, olha: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Observa, irmão, que essa palavra perto, ela quer dizer, a minha alma está apegada a ti, a minha alma está colada a ti. Quantos de nós está com a sua alma apegada ao passado, apegada aos bens materiais? Quantos estão com a sua alma apegada a traumas, a julgos, apegada a sentimentos, uma paixão, um sentimento que só traz para o seu coração angústia, depressão, desânimo e até desespero? E Davi, um homem que havia experimentado muitas coisas ruins, não é? Perseguições, Davi teve tropeços na sua vida espiritual. Ele diz: a minha alma te segue de perto. A minha alma, Senhor, está apegada a ti, está colada a ti. Davi sabia os benefícios, ele conhecia os benefícios de estar apegado a Deus. Veja aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33, irmãos, no versículo 14, diz assim, olha: quando Moisés ele estava orando a Deus, Deus disse que enviaria um anjo, não é? Deus não iria mais acompanhar o povo, e Moisés, né, ele pleiteou com Deus, ele pediu: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. E Deus responde lá no versículo 14, disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer o quê? Descansar. Moisés sabia o que era o descanso diante da presença de Deus. Olha aqui, irmãos, que benefício maravilhoso, você descansar na presença de Deus. Independentemente das circunstâncias que você possa estar vivendo, é possível sim, à luz das Escrituras, estarmos com a nossa alma pegada a Deus, estarmos com a nossa alma descansando por causa da presença do Senhor. Aqui nós vemos no Salmo 23, versículo 3, outro grande benefício que a presença de Deus ela traz ao nosso coração. Salmo 23, versículo 3 diz assim, olha: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista Davi ele pede: Senhor, refrigera minha alma. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, nos fala algo muito semelhante a isso. Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do que, irmãos? Do refrigério pela presença do Senhor. Então, a presença de Deus traz o que para o nosso coração, irmãos? Descanso. Ela traz refrigério. Vamos fazer uma comparação, não é, irmãos? Quando uma pessoa ela está cansada, quando uma pessoa ela está debaixo de um sol escaldante, com sede, quando aquela pessoa andou quilômetros, ela está esgotada e ela anseia por uma sombra, por um lugar onde ela possa se abrigar do calor, do sol, onde ela possa se refrescar, onde ela possa se aliviar daquela tortura. O que vai acontecer com ela? As suas forças serão revigoradas. Ela vai recobrar, ela vai reviver, não é isso? E é exatamente isso que diz o sentido do versículo, não é? Refrigerar, reviver, reanimar, restaurar. A presença de Deus, irmãos, ela nos restaura. O dia a dia, o pecado, as lutas, as aflições, os cuidados da vida vão minando as nossas forças, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa tranquilidade. Vai tudo, irmão, sendo minado pelas tribulações desta vida, não é? Talvez a sua alma está apegada ao passado. Talvez a sua alma está apegada aos bens materiais. Quem sabe a sua alma está apegada a profecias
que foram faladas para você, de vitórias, de realizações que você já está há um certo tempo esperando e isso está minando a sua paciência, não é? Está minando a sua fé, porque não se cumpre. Talvez você até está vivendo o cumprimento da realização de um desejo seu e você está observando que a realização dessa aquisição, seja seu casamento, seja um bem material, seja a sua casa própria, a promoção no seu emprego, seja o que for, mas com o tempo, com o uso, está se desgastando. Não está dando mais ao seu coração o contentamento que você esperava há tanto tempo atrás. Você achava que ia dar ao seu coração. Há pessoas que já disseram para mim, olha, se eu me casar, a minha vida muda. E conheço casos de pessoas que realizaram esse objetivo e a vida dela só piorou. Entrou numa tribulação sem fim. Há outras pessoas que dizem, olha, se eu tivesse o meu emprego, eu não estaria vivendo dessa forma. E há pessoas que conseguiram o seu emprego, conseguiram a sua aquisição, não é? Mas elas não mudaram, não encontraram satisfação e realização. Por quê, irmãos? Porque o salmista Davi, ele havia experimentado, como Moisés, como Pedro, experimentaram que somente a presença de Deus é capaz de trazer descanso, é capaz de trazer refrigério para a alma. Observa também, irmãos, eu vou mostrar para os irmãos aqui, lá no Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, versículo 11. O irmão abre a sua Bíblia e veja o que diz aqui no Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O que há na presença de Deus, irmãos? Na presença de Deus há abundância de alegria. Essa palavra no hebraico quer dizer satisfação. Na presença do Senhor há abundância de quê? De satisfação. Você está satisfeito. Há delícias perpetuamente. Momentos agradáveis, de delícias, somente na presença de Deus. Você está casado? Que o seu casamento esteja na presença do Senhor. Se você está passando por alguma situação e essa situação ela está trazendo desgaste espiritual e você não consegue inserir a presença de Deus ou trazer essa situação para a presença do Senhor, desfaça disso. Não carregue um jugo pesado nas suas costas que vá trazer prejuízo espiritual para a sua vida. Os casais que estão vivendo num jugo desigual, numa tribulação, as pessoas estão se ofendendo, as pessoas estão se desgastando no seu relacionamento. Traga o seu casamento para a presença de Deus. Traga o seu casamento, converse com o seu cônjuge e traga isso para a presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, os dois vão encontrar refrigério, restauração. Os dois vão encontrar satisfação. Talvez você pense que a sua satisfação estará na sua esposa, ou talvez você pense que a sua satisfação, esposa, estará no seu marido. Mas ambos só terão satisfação na presença de Deus. Ambos só terão momentos de delícias na presença de Deus. A presença do Senhor é capaz de trazer ao coração de vocês, não importa a situação que vocês estejam vivendo, repouso, descanso. No Salmo 91, versículo 1 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai fazer o quê, irmãos? Vai descansar. Vai encontrar habitação, vai encontrar descanso, vai encontrar repouso, irmãos. Não importa a situação que você está vivendo nesta hora. Talvez você esteja pensando como é que eu vou solucionar esse problema. Como é que eu vou sair dessa situação? Já estou em desespero. O salmista disse, a minha alma está pegada a ti, Senhor.
Ele havia experimentado o refrigério e os benefícios que a presença de Deus traziam para o seu coração. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam que cancelados, apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério pela presença de Deus. Talvez o pecado está impedindo de vocês sentirem a presença de Deus e encontrar o benefício que essa presença é capaz de trazer para o coração de vocês, que é o refrigério, que é a restauração, que é o alívio, que é o descanso, que é o revigoramento que vocês necessitam. Mas não querem abrir mão, não é? A alma está pegada ao quê? Está pegada ao pecado. A alma está pegada aos prazeres cotidianos. A alma está pegada ao eu. A sua alma está apegada ao quê? Que tem impedido de você experimentar o refrigério pela presença do Senhor. E até quando você vai resistir? Ou até quando você vai continuar suportando o seu dia a dia? Dia de angústia, dia de depressão, dia de sofrimento, minando as suas forças cada vez mais. Você talvez não tenha nem mais força, vigor mental, físico e espiritual. E o que você está esperando? Eu convido você nesta hora a buscar a presença do Senhor, a fazer como o salmista disse: Senhor, a minha alma está pegada a Ti. A minha alma, Senhor, Te segue de perto. A minha alma está colada ao Senhor. A minha alma está pegada ao Senhor. Dobra o teu joelho, clama a Deus: Senhor, não me faça levantar daqui se a Tua presença não for comigo. Chama a tua esposa, chama o seu marido e diga para ele: o único que pode restaurar, o único que pode trazer harmonia, gozo, satisfação no nosso lar, no nosso casamento, na nossa vida, é a presença do Senhor. Mas para que a presença de Deus seja vivida, para que a presença de Deus seja sentida, é necessário abandonar o pecado. É necessário que o casal abandone as coisas deste mundo, que o casal abandone os prazeres carnais, as conquistas, as esperanças vãs deste mundo. Há pessoas que acreditam que Deus é aquele que está aí para realizar todos os seus objetivos. Te dá a sua casa de praia, te dá a sua casa de campo, realizar os seus sonhos de viagem, comprar as suas joias. Deus não é isso. Esse não é o Deus que as Escrituras nos apontam. O Deus que realiza esse tipo de pensamento, esse tipo de propósito, é o Deus deste mundo. O Deus das Escrituras é aquele que refrigera a sua alma, mas é aquele que diz lá na sua palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença de Deus. Você quer restauração para a sua vida? Você quer restaurar o seu casamento? Para restaurar o seu casamento, é necessário que primeiro você restaure a sua comunhão com Deus. Convide o seu cônjuge para essa experiência pessoal com o Senhor. Nós precisamos de uma experiência pessoal. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Precisamos nos converter, dar meia volta. Vocês talvez estejam trilhando por um caminho e esse caminho tem sido um abismo atrás do outro. Não me refiro somente aos casais, me refiro àquele que de repente é solteiro, é um cristão e tem se afundado nas más companhias, tem se afundado em ambientes, até mesmo familiares, que tem trazido, meu irmão, minha irmã, prejuízo para a sua vida espiritual. Mas em nome de amizades, em nome do politicamente correto entre a família, você está minando a sua moral, a sua dignidade, a sua comunhão com Deus. Que em nome de Jesus Cristo, essa palavra ela possa
falar profundamente ao seu coração e você tomar uma posição diante do Senhor, porque estamos vivendo tempos difíceis em que não podemos brincar com a nossa eternidade. Encontre o prazer e o refrigério pela presença do Senhor, através de atitudes corretas, de atitudes que agradam a Deus. E você verá o resultado do que vai acontecer na sua vida. Você verá o resultado dessas atitudes que você tomar rumo à presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.